Uma boa noite a todos e a todas. Graça e paz para o seu coração. Antes de mais nada, quero agradecer ao pastor Marcelo, a pastora Heloísa, ao Carlos e a Elaine. Obrigado por essa oportunidade de estar aqui com vocês. Sempre muito bom poder ministrar, sempre muito bom poder estar aqui fazendo aquilo que nós fomos chamados para fazer. E tudo aquilo que você descobre a partir do seu chamado, a partir da sua vocação, quando você está exercendo essa medida, isso te dá muita alegria, isso te dá muita satisfação. E hoje eu quero conversar com vocês algo muito importante, que é sobre a maturidade. Também quero dar boa noite àqueles que nos acompanham pela internet, pela transmissão online. E eu quero conversar com vocês sobre a maturidade, alcançando a maturidade. Vocês acham que a maturidade é algo importante? Sim ou não? Olha, eu digo para vocês que você pode conquistar muita coisa na sua vida, a nível material, financeiro, profissional, mas se ainda assim você não conquistar a maturidade, tudo isso vai ficar comprometido. Como é importante a maturidade na nossa vida para reger não só os nossos relacionamentos, mas também para reger a nossa vida interior. E eu quero começar compartilhando com você um texto que está em 2 de Pedro, no capítulo 1, o verso 5. Olha que interessante, aqui em 2 de Pedro, capítulo 1, a partir do verso 5, e diz assim: por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem à fé que vocês têm a virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade e a fraternidade, o amor. Olha que interessante, quantas coisas precisam ser acrescentadas à nossa fé, à nossa vida de fé. Quantas coisas nós precisamos acrescentar à nossa caminhada espiritual. Só que esse acréscimo, ele tem aqui ainda um detalhe importante, porque o texto começa a dizer assim, que é para nós esforçarmos, concentre os seus esforços em acrescentar à sua fé tudo isso que nós lemos, e principalmente a maturidade. É preciso concentrar os nossos esforços, é preciso a gente entender aqui que nós devemos concentrar os nossos esforços em acrescentar a maturidade à nossa vida. Maturidade não é automático. Maturidade não é sinônimo de idade cronológica. A gente conhece muitas pessoas que têm 40 anos, mas têm um comportamento de um adolescente. Maturidade não tem nada a ver com idade cronológica. E eu quero aprofundar um pouco aqui e também apontar um caminho. Não pretendo dar receitas prontas, porque receita pronta é bom para você fazer bolo, mas para viver sua vida não é bom. Receita pronta é bom para você fazer uma comida, um bolo, mas a vida é uma sucessão de inéditos. Eu não tenho receitas para você viver sua vida. Você que tem que descobrir o caminho que você vai viver. Hoje, a indústria literária, a indústria editorial, ela acaba abordando muito essa questão de dar os passos para as pessoas seguir. 5 passos para ser feliz no amor, 5 passos para ser feliz na cama, 5 passos para conquistar um homem, 5 passos para não sei o quê. Não tem 5 passos, 10 passos para todo mundo. Vai você descobrir os seus passos. Vai você dar os seus passos em direção àquilo que você entende que é importante para você. É claro que as pessoas nos inspiram. É claro que nós podemos ver uma pessoa e nós podemos nos inspirar nela. Mas a vida dela não é uma doutrina exata para a gente viver, mas é uma inspiração. Então hoje é nítido a deficiência ou até mesmo a ausência da maturidade. É nítido, é visível a deficiência, a ausência ou
a baixa maturidade. Existem muitas pesquisas, existem muitos estudos que estão nos mostrando que, especialmente os homens, eles estão retardando um pouco a sua maturidade, tendo dificuldades de assumir compromissos, tendo dificuldades de assumir responsabilidades. E nós precisamos entender que a maturidade faz parte de uma espiritualidade saudável. Eu gosto de um livro chamado Espiritualidade Emocionalmente Saudável. Esse autor, o Peter Scazzero, ele diz que não podemos viver uma espiritualidade saudável sem saúde emocional, ou seja, sem colocar em prática a maturidade. Então, é nítido essa ausência de maturidade. Muitas vezes nós vemos até na nossa comunidade de fé, muitos cristãos que estão aqui há 10, estão aqui há 15, estão aqui há 20 anos, mas espiritualmente é imaturo, nem sequer descobriu ainda a medida de Deus, a vocação de Deus na sua vida, não está envolvido, é mais um espectador. É nítido a gente ver que as pessoas que já deveriam estar ali, muitas vezes por causa de uma idade cronológica, elas têm reações muito aquém. Como eu disse, a pessoa muitas vezes tem 40 anos, ou tem 50 anos, ou até mesmo 60 anos, mas o comportamento, a mentalidade é de um adolescente. E é interessante a gente observar que essa imaturidade, ela é determinada ela é determinante de uma fase do desenvolvimento humano. A criança é imatura. Essa imaturidade, ela tem muitas marcas, o egoísmo. A criança, numa fase do desenvolvimento, é comum ela dizer assim, isso é meu, é meu, é meu. E quando você a contraria, ela chora. Então, é tão comum a gente ver que o egoísmo é uma das marcas da imaturidade, a dificuldade do compartilhar. E de compartilhar vida, e de compartilhar relacionamentos, né? Então, amadurecer, gente, é uma necessidade do ser humano. Não podemos ficar, de alguma forma, aprisionados, estagnados a uma determinada fase da nossa vida. E por mais que a sua idade cronológica já tenha se avançado, é muito provável e é fácil você ficar estacionado a uma fase da sua vida. Nós vamos falar sobre isso. Então, o crescimento, o amadurecimento é uma necessidade, mas o tornar-se maduro é uma conquista, não é automático. Não é só porque você vai acumulando anos e aniversários que você vai se tornar uma pessoa madura. A maturidade não é automática, requer um processo, um tempo. E hoje, a nossa geração, ela é muito marcada, eu costumo comparar como uma geração micro-ondas, que é tudo muito rápido no apertar de um botão. E nem sempre é assim que funciona. A maturidade, a vivência e a experiência da maturidade requer um processo, requer um tempo. E nós, infelizmente, acabamos nos tornando intolerantes aos processos da vida, intolerante aos times da vida. É tudo no nosso tempo, tudo para já e do nosso jeito. Essa é uma outra marca da imaturidade, o perfeccionismo. Esse enrijecimento interno de uma estrutura emocional enrijecida, que quer tudo no seu tempo, do seu jeito. E se algo sai como você não planejou, você fica extremamente abalado. Extremamente abalado. Então, o crescimento emocional e a maturidade requer um tempo. Requer um tempo. Agora, sim, nós temos um problema da imaturidade emocional. A imaturidade gera um problema. A imaturidade é um problema social. A imaturidade, ela vai gerar os seus efeitos na saúde pública, na segurança pública.
A imaturidade é um grande mal social. Agora, você saber algo assim na teoria, isso não quer dizer que você vai viver na prática. Existem muitas pessoas que na teoria sabem de tudo o que tem que fazer, mas na prática não conseguem viver. E nós aprendemos e buscamos várias habilidades. Nós aprendemos e buscamos várias competências na carreira, na vida financeira, na colocação social, e buscamos fazer curso, e buscamos nos capacitar, mas o problema é que, infelizmente, nós não aprendemos nenhuma ou quase nenhuma habilidade para atingir a maturidade. Os estudos aí da inteligência emocional é muito recente. Daniel Goleman, aquele psicólogo americano que lançou esse best-seller, Inteligência Emocional, ele vem então desconstruir essa questão de você só buscar essas habilidades da inteligência exata ou da inteligência das ciências exatas. Ele diz, por mais que você busque essa inteligência a partir do quociente intelectual das ciências exatas, se você não tiver a maturidade emocional, você não vai encontrar, você não vai ter o sucesso que você deveria ter. E é muito comum hoje, a gente atende, né, eu atendo muitas pessoas que, apesar da colocação social, apesar da condição financeira, é uma pessoa emocionalmente imatura. Às vezes você olha e diz, mas como que é possível essa pessoa, no lugar que ela ocupa, na posição social e financeira que ela ocupa, como é possível essa pessoa estar se submetendo a um relacionamento abusivo desse? Como é possível essa pessoa estar se movendo por carências desse jeito? E a resposta é a falta de maturidade, é a falta dessa habilidade. E para falar sobre essa habilidade, e para falar sobre como alcançar a maturidade, eu não quero que você entenda isso como uma receita de bolo, mas apenas apontando alguns caminhos. Você que entende que a maturidade é importante para você, você que entende que precisa alcançar, eu quero aqui deixar algumas marcas de como você pode alcançar essa maturidade na sua vida. E a primeira delas, a primeira marca para você alcançar essa maturidade é o autoconhecimento. A capacidade de você olhar para dentro de você mesmo. O autoconhecimento. E aqui, entenda bem esse raciocínio. Para sermos diferentes do que nós somos hoje, nós precisamos de ter consciência de quem nós somos. Você precisa, então, buscar maturidade para reger os seus relacionamentos, sair fora dos embustes. Ou aqui não tem, você não tem embuste? Não? Sair fora dos malas, sair fora de relacionamento abusivo, sair fora de dependência emocional. Você precisa se conhecer. Quem sabe você está regendo os seus relacionamentos a partir de carência. Você está querendo que o outro preencha o que ele nunca vai preencher. Então, o autoconhecimento é você enxergar na sua vida áreas que precisam ser tratadas, áreas de imaturidade. Olha, isso aqui é carência, eu estou buscando em braços de outros, eu estou buscando em relacionamentos, aquilo que o outro não pode me dar, eu preciso me resolver. Eu preciso me bastar, eu preciso ser inteiro. E é inteiro que a gente se relaciona com o outro, não é pela metade. Aquela música do cantor, né? Como é que é? A metade da laranja. Isso é uma falácia. Isso é uma falácia, pastor Marcelo. Esse hino, ele não é de Deus. Por quê? Não existe metade da laranja, criatura. Não vai atrás de alma gêmea, isso não tem. Se tivesse, o abençoado não estava no 8º casamento.
O homem está procurando a alma gêmea, não para, não acha. Se é alma gêmea, então não tem que vir outro, né? É. Mas esses dias eu estava ouvindo uma pessoa falar e ela disse assim: você sabe qual é o melhor homem na vida de uma mulher? Você sabe qual é o melhor homem na vida de uma mulher? Me ajude aqui, vocês podem me ajudar. Você sabe qual é o melhor, o que se faz o melhor homem na vida de uma mulher? Alguém aí quer me ajudar? Oi? Temente a Deus, claro. Muito boa resposta. Alguém mais quer me ajudar? Oi? Saber cozinhar? Uau! Por que não? Faz parte. Ou quem sabe ter um bom freezer, um bom forno, já ajuda também. Você sabe qual é o melhor homem na vida de uma mulher? É aquele que não deixa vir o próximo. É aquele que não vem o próximo. É aquele que não deixa vir o próximo. Cara, cheguei, estou aqui, é meu. Agarrei com dentes e unhas, literalmente. Não vai vir outro, cara. Vou fazer de tudo. Vou no Jovens Mais, vou na libertação, vou onde precisar para ter maturidade, para segurar. Porque isso não vem automático. Então, como alcançar a maturidade? Você precisa se conhecer. Olhamos pouco para nós mesmos, não nos conhecemos. Principalmente a nossa classe de homens sofre muito. A masculinidade ela é muito mal construída. O homem não chora, o homem não pode demonstrar sentimento. A nossa masculinidade precisa de muita atualização. E os efeitos negativos dessa masculinidade mal construída, que é machismo, opressão feminina, leva então ao feminismo, leva então para outro extremo. Outro extremo. Esses dias eu estava atendendo uma mulher, uma jovem mulher, e ela disse: olha, tudo aquilo que a minha mãe falava comigo, minha filha, não dependa de homem. Não dependa de homem, porque isso não vale nada. Vai trabalhar, vai ter suas coisas. E foi exatamente o que ela foi programada para ser, tá bom? Porque as coisas que mamãe e papai falam, nos programam mentalmente para ser. Repetimos comportamentos. E quando ela chegou lá, então, no auge da sua autonomia financeira, autonomia profissional, ela olhou para um lado, olhou para o outro e falou: mas não era aqui que eu queria chegar, não, eu quero um companheiro. Eu estou me sentindo sozinha. Não era aqui que eu queria chegar. Não, eu tenho tudo, mas me falta algo que me deixa um vazio. Eu preciso de alguém, eu quero alguém. Estou me sentindo sozinha. Então, esse autoconhecimento, ele nos leva a essa introspecção, a essa autoanálise, porque quanto mais você se conhece, mais você detecta áreas na sua vida que precisa de trabalhar. Quanto menos você se conhece, mais imaturo você é. Quanto menos você olha para dentro, mais ações de imaturidade você tem. É nesse déficit emocional, nesse desconhecimento de nós mesmos, que nós recebemos os maiores golpes. Que muitas vezes você acaba se deixando levar através das carências, dos impulsos, dos desejos. Porque, gente, o problema nunca foi desejo. Quem tem desejo aqui? 1, 2, graças a Deus, 3. Gente, levanta a mão, você tem desejo. Por favor, desejo não é pecado. Agora, o problema é quem governa quem. Você governa seu desejo ou seus desejos te governam, ou melhor, te desgovernam? Esse aqui é o ponto. E a maturidade, eu disse algumas marcas da imaturidade. Agora, uma das principais marcas da maturidade é o equilíbrio. É o equilíbrio. Gente, não tem problema você ter desejo. Mulheres solteiras, você olha para um moço e você acha ele bonito?
Não? Que bom, graças a Deus. Que você, mulher, olha para o moço. Homens que estão aqui, você olha para uma moça e acha ela bonita? Sim ou não? Sim. Graças a Deus. Ó, os homens, você viu? Eu senti mais uma firmeza aí, hein? Olha aí. Um sim meio com vontade, né? Isso é bom. Né? Isso é bom. Isso, não há nada de errado com isso. Ai, meu Deus, não posso olhar, não posso achar bonito. O que é isso, gente? Você não está casando com a pessoa, você não está indo para a cama com a pessoa. Você só está olhando e achando bonito. Qual o problema? Então, essa falta de autoconhecimento, ela gera, então, muita imaturidade e gera muito descontrole emocional, onde as pessoas são regidas pelos seus desejos e os seus impulsos. Nós precisamos aprender a controlar os nossos desejos, precisamos aprender a gerenciar os nossos impulsos, né? Agora, o imaturo, ele não se conhece, o imaturo, ele é egoísta, muitas vezes está aprisionado àquela fase do desenvolvimento emocional da criança, onde me dá, tudo é meu, me dá, sem medir até mesmo consequências, né? Só pensa em si mesmo, não tem um senso de compartilhamento. Então essa é a primeira marca que dá de como você alcança essa maturidade, o autoconhecimento. É você olhar para você, não ter medo de enxergar áreas na sua vida que precisa ser tratado. Uma vez uma pessoa disse assim para mim, eu não gosto de olhar para dentro de mim. Aí eu disse, por quê? Ela disse, porque dói. Eu disse, mas é lá mesmo que você tem que chegar, no ponto da dor é que está o ponto da cura. O que adianta você viver sua vida carregando essas dores sem nunca tratar? E a gente vai falar sobre isso, essas dores, os traumas, as marcas que carregamos numa vida inteira, têm o poder de nos gerar essa imaturidade e comprometer o propósito da nossa existência. Esses dias eu aconselhando um casal, ele disse assim, não, eu vou separar. Eu disse, qual o motivo? Houve traição? Houve algo parecido? Não houve nada disso. Eu disse, mas por que você vai separar? Não, é uma incompatibilidade. Incompatibilidade? Você vai separar porque... Existe alguém compatível com alguém? Só se for a ovelha Dolly, o clone. Ninguém é compatível com ninguém, sabe por quê? Porque nós somos indivíduos distintos, diferentes, com histórias familiares, escolhas diferentes, gostos, culturas diferentes. Não tem não tem, e a beleza do casamento e da unidade é essa cumplicidade da incompatibilidade. É a cumplicidade da incompatibilidade. A segunda marca de como você vai alcançar a sua maturidade é resolvendo o seu passado. Você precisa resolver o passado. O problema nunca foi passado. Eu tenho passado, você tem passado. O problema é o que nós vamos fazer com o nosso passado. Vamos viver fugindo dele? Vamos viver assombrado por ele? Vamos viver acorrentado nele? Ou vamos resolver ele? O problema nunca foi o passado. Agora, nós precisamos aprender a resolver o passado. E resolver o passado é escolher olhar para a sua história de vida, mesmo que doa, mesmo que venha te doer. Escolher resolver o passado é uma marca daqueles que buscam a maturidade. Olha, existem muitos casamentos que já começam fracassados porque um dos lados resolveu levar um passado totalmente mal resolvido para dentro do casamento. Então, a marca da maturidade é resolver o nosso passado. É conhecer a nossa história geracional, saber de onde a gente vem, quais são os padrões familiares que te formaram
a sua estrutura emocional, e muitas vezes você está repetindo esses padrões na sua vida. Resolver o passado sem lidar com a história de vida de cada um, restaurando e tratando as questões das angústias, das carências, dos medos, das faltas, das rejeições, nós não vamos buscar essa maturidade. Resolver o passado, que muitas vezes nos faz aprisionados a medos, a vergonhas. Mas por que você não se abre para um novo relacionamento? Tive muitas decepções. Mas vai ficar a vida inteira amarrado a essas decepções? Não vai resolver nunca. Mas por que você não se abre a um novo relacionamento? Não confio em ninguém. Fui decepcionada, fui traída. Falou, mas não existe vida além do trauma? Você vai viver a sua vida inteira orbitando em torno desse trauma, dessa traição, desse abandono? Então, conhecer o passado é fundamental. É você conhecer o processo de formação familiar que você veio, e se você quer conhecer uma pessoa, saber como ela funciona, você tem que olhar para a história familiar dela. Às vezes, as pessoas vêm nos perguntar, pastor, graças a Deus, Deus ouviu a minha oração, mandou um varão valoroso. É um gato, pastor, você tem que ver, é um gato, coisa medonha. Já foi lá visitar a família? Já foi ver como ele trata a mãe dele, pelo menos? Como ele trata o pai dele? Porque vai ser exatamente o jeito que ele vai te tratar. Já foi lá ver como é a interação familiar? Já foi lá ver a cultura familiar que esse gato veio? Porque assim, gente, para um casamento abençoado, não basta ser gato, tem que ser sarado. Na alma, né? Distorce aqui as palavras não, na alma. Porque gato, senão você pode estar levando o gato por lebre. Aí, Cristian, aí não dá. Aí não dá. Então, precisamos resolver o passado. Muitas vezes, nós temos acumulado muitos embaraços, muitas dores, muitos traumas, muitas perdas, rejeições muito sérias, que marcaram a nossa identidade. E aí a gente rege os nossos relacionamentos baseado em busca por aceitação. E em nome de ser aceito, você negocia valores, negocia aquilo que é importante na sua vida. Com medo de ficar sozinho, com medo da solidão. Então, existem muitas consequências que o passado mal resolvido nos traz. E como nós saímos da nossa família de origem, vai definir o grau de maturidade ou de imaturidade. A forma como você faz cumprir ali a palavra, deixará o homem o seu pai e a sua mãe. Tem muita gente que deixa em desonra, ou tem gente que nem deixa. Tem gente que não deixa. E deixa eu te dizer, nós só podemos estar casados com uma pessoa de cada vez. Não tem como você casar com uma mulher estando casado com a sua mãe. Não tem como você casar com um marido estando casado com a sua mãe. Só podemos estar casados com uma pessoa de cada vez, e a gente precisa aprender a resolver esses vínculos que muitas vezes estão quebrados. Muitas vezes estão quebrados. Então, como saímos da família de origem faz toda a diferença para a construção da nossa maturidade. Existem pessoas que estão literalmente aprisionadas com aquela criança. São homens, são mulheres hoje, mas há uma criança ferida, se sentindo rejeitada aqui dentro, que nunca foi resolvido. Então, a primeira marca para aqueles que buscam a maturidade é qual? Me ajude. Autoconhecimento. A segunda marca para aqueles que buscam a maturidade é qual? Resolver o passado. A terceira marca e última marca aqui para a gente finalizar, para você buscar a maturidade é a perseverança.
perseverança. Nós não buscamos a maturidade como uma linha de chegada. Deixa eu correr ali porque eu vou alcançar a maturidade, vou chegar lá. Não. Nós estamos em obras. Estamos sempre em busca de ser melhores do que ontem. A maturidade não é uma linha de chegada, mas sim uma busca contínua de melhoria. Uma busca contínua, um processo de aperfeiçoamento. O problema é a geração micro-ondas, que quer tudo no apertar de um botão. Não tem processo. A perseverança é o segredo para você alcançar resultados duradouros na sua maturidade. Você já pensou onde você poderia chegar, o que você poderia ter alcançado se simplesmente não tivesse desistido? A perseverança, ela é uma chave fundamental para o desenvolvimento da maturidade. Gosto de um texto que está em Romanos, capítulo 5. Olha que interessante esse texto de Romanos 5, a partir do verso 3. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Gente, a maturidade é o processo, é o resultado de nós não desistirmos daquilo que está à nossa frente. Agora, o problema é que ao menor sinal de resistência, você desiste. Ao menor sinal de resistência, você volta para trás, você desanima. E aí, então, você mantém o ciclo vicioso, andando em círculo. Mesmo problema, mesma tentação, mesma luta, mesmo caminho. Agora, à medida que você começa a desenvolver esse autoconhecimento, à medida que você começa a resolver o seu passado, se livrar dessas crenças limitantes na sua mente, construindo uma nova mentalidade, e não sendo intolerante às provas, você então começa a quebrar esse ciclo vicioso e instala-se um ciclo virtuoso, de virtudes, um ciclo virtuoso na sua vida. A regra essencial para você viver essa maturidade, essa transformação de vida, é a constância, gente. É a constância. Esse é o segredo. Não desista daquilo que você estabeleceu para você como uma missão, como um propósito de vida. A perseverança é uma das maiores armas que nós precisamos usar nessa conquista da nossa maturidade. É uma das maiores armas de batalha. E aqui, só para eu não me estender muito, a gente precisa renovar um pouco o nosso conceito de batalha. A gente acha que batalha está só lá do lado de fora, né? Mas a maior batalha da sua vida é travada, sabe onde? No seu coração. Se você for honesto com você mesmo, as piores escolhas que você fez, que te trouxe maiores sofrimentos, você tinha uma motivação errada, você estava enganado. A batalha, o nosso conceito de batalha é distorcido. A gente acha que batalha está do lado de fora, a batalha está do lado de dentro, para você romper ciclos, para você avançar em direção à maturidade. E infelizmente assim, muitos vão para os seus casamentos imaturos. Assim, muitos vão para os seus relacionamentos. Homens e mulheres na idade cronológica, mas crianças carentes em busca de aceitação. Em busca de aceitação. Então, nós precisamos gerar esse ambiente para poder construir essa maturidade, para poder alcançar essa maturidade. É possível para você. E a Bíblia sempre nos está direcionando. No livro de Provérbios, capítulo 4, verso 23, diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda seu coração, porque
dele procede as fontes da vida. O que afeta o seu coração vai afetar suas atitudes. O que afeta o seu coração vai comprometer as suas atitudes. Então, é correto dizer que o seu destino começa no seu coração. Onde você quer chegar começa no seu coração. É aí que você tem que gerar as intervenções. É aí que você precisa, então, gerar essa lei do esforço. Josué capítulo 1, nem vou abrir aqui, você conhece o texto, Josué capítulo 1, Deus aconselha Josué de forma repetitiva: Josué, seja forte, seja corajoso, não tenha medo, não te espante, não te mandei eu, seja forte, seja corajoso. A lei do esforço é um chamado à disciplina. A lei do esforço é um chamado à disciplina para você gerar maturidade. Eu sei, é mais fácil você ficar no seu mundinho. É mais fácil você ficar na zona de conforto. Mas aquilo que não te desafia não vai gerar maturidade. Aquilo que não te desafia não gera maturidade. Eu sei que acabar aqui é mais fácil você ir embora para sua casa e ali abraçar a sua Netflix e ficar ali o final de semana inteiro, porque sair do seu mundinho e trocar uma ideia com alguém é difícil para você. Mas é isso que você tem que fazer, se você quiser buscar maturidade. Você tem que andar na contramão das suas facilidades, na contramão do seu comodismo. Por isso que eu falei que o autoconhecimento é importante. Onde você está acomodado? Ande na contramão do seu comodismo e você vai começar então a alcançar essa maturidade. E nós precisamos nos posicionar. Precisamos nos posicionar. A maturidade, ela não é automática. Nós precisamos nos posicionar para nós aprendermos essa habilidade de responder frente aos desafios da vida. Você sabe o que significa a habilidade de responder frente aos desafios da vida? Responsabilidade. Habilidade de responder frente aos desafios da vida. O imaturo, ele não responde frente aos desafios da vida. Ele foge. O maduro, ele responde. Ele aprende então a responder ele aprende a responder diante dos desafios da vida. E nós precisamos aqui sair desse lugar de vítima. Vítima do que fizeram conosco. Vítima dos traumas, das traições, dos abandonos, das rejeições. Eu gosto de dizer uma frase que a princípio soa um pouco agressiva, mas ela é para gerar uma ruptura. Ninguém te deve nada. Seus pais não te devem nada. Seu passado não te deve nada. O mundo não te deve nada. Você é o autor da sua história. Está nas suas mãos. Recomeçar, escolher. Porque é muito comum as pessoas fazerem das suas dores, dos seus traumas, o centro da vida delas. E ali, então, a pessoa fica orbitando em torno daquela ferida e nunca avança em direção a um novo tempo, uma nova história. Obviamente que o tempo não é agente curador de nada. O tempo não cura nada. O tempo não é agente curador. O tempo sobrepõe sentimentos, sobrepõe dores e traumas. Está aí. Está aí. E nós precisamos então sair dessa condição de vítima, conhecer a nossa história, identificar os males, elaborar as perdas, fazer esse luto e abrir o coração para ser tratado. Esse é o caminho da maturidade. Esse é o caminho da maturidade. A fim de que nós sejamos agentes de mudança. Agentes de mudança para construir uma nova história. Existem pessoas que o coração delas virou um oratório de mágoas, um oratório de dores.
Gosto de um texto, para a gente fechar aqui. Jesus diz em Mateus 5,8, bem-aventurado os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. A marca de um filho é a paz. A marca de um órfão é a guerra. Nesse sentido, nós precisamos aprender a fazer as pazes com a nossa história de vida. Chega de guerra com a sua história de vida. Você precisa encontrar esse lugar de filho, de filha. Assumir a sua identidade como filha, como filho. E se a pessoa vive em guerra dentro dela, ela vive em guerra com a sua história, vive em guerra com o outro. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. A marca de um filho é a paz. A marca de um órfão que ele saiu mal resolvido dos seus vínculos familiares é a guerra. E nós não vamos andar em unidade, em cumplicidade, em completude com o outro, em guerra com nós mesmos. Nós precisamos alcançar a paz, que é o começo da maturidade. Alcançar a paz na nossa história. Sair dessa condição de um eterno cobrador das dívidas emocionais do passado. Ninguém te deve nada. Uma pessoa emocionalmente madura, ela é uma devedora de gratidão, de honra. A saúde emocional na vida de uma pessoa está muito ligada com a capacidade que ela tem de ser grato, de honrar as pessoas. E a imaturidade está muito ligado com essa ingratidão, com a desonra, porque a pessoa é uma eterna cobradora das dívidas emocionais. Vamos ficar de pé? Eu quero ter um tempo de oração com você. E essa foi nossa mensagem aqui, que eu quero que você possa refletir sobre ela, alcançando a maturidade. Acho que você nunca pensou que a maturidade era tão difícil assim de alcançar. Mas é algo que vale a pena. E deixa eu te dizer uma coisa. Nenhuma mudança genuína, nenhuma transformação que vale a pena, começa do lado de fora, mas sim do lado de dentro. Sem um envolvimento responsável e direto seu, nada muda. Tudo fica como está. Isso porque o vitimista, ele transfere responsabilidade. Mas aquele que está em busca do caminho da maturidade, ele chama a responsabilidade para si mesmo. Eu vou mudar. Essa carência eu vou suprir em Jesus. Eu vou suprir nas minhas qualidades. Essa baixa estima eu vou resolver. Então eu queria orar com você. Eu não somente oro para que você esteja com seus pés nesse caminho da maturidade, mas eu também oro para que você abra o seu coração para receber o tratamento, para receber o toque, seja num lugar de dor, seja num lugar onde precisa ser tratado. A minha oração é que você rompa com tudo aquilo que tem te feito refém de um passado, de uma dor, de um trauma, que está limitando você de avançar em direção ao que Deus tem para você. Deus, em nome de Jesus, eu quero orar essa noite e pedir que a tua graça, o teu toque esteja alcançando aqui os corações essa noite, Senhor. Eu oro, Pai, para que, Senhor, isso que nós falamos aqui no caminho da maturidade, eu oro, Pai, que essas pessoas que me ouvem, elas possam abrir o seu coração para se conhecer, elas possam ter mais perseverança, elas possam, Senhor, olhar para o passado e buscar resolver esse passado que ainda não está resolvido. Senhor, eu quero ministrar que haja um rompimento para um novo tempo, uma nova história. Eu oro para que tudo aquilo que esteja amarrando, segurando, todo bloqueio mental, tudo aquilo, Senhor, toda dor emocional que essas pessoas estão aprisionadas, possa, Senhor, enfraquecer ao ponto de ruir, e que haja uma ruptura, Senhor. Haja uma ruptura em direção aos teus planos,
em direção aos seus propósitos, em direção à medida que o Senhor já colocou na vida de cada um. Senhor, e essa medida que ao longo dos anos ficou enterrada, eu quero orar para que essa medida seja desenterrada, esse dom, esse talento. Eu quero orar para que essa medida seja desenterrada. Eu quero pedir que o teu Espírito Santo de Deus esteja desenterrando dons, desenterrando chamados, desenterrando sonhos, Senhor. Desenterra os sonhos aqui essa noite. Desenterra os sonhos. Essa pessoa desistiu de sonhar por causa das suas decepções, por causa das suas dores. Desenterra os sonhos, desenterra o propósito, porque uma vida sem propósito adoece a alma, Senhor. Ajuda essas pessoas a se conectarem com o propósito da vida delas. Ajuda, Senhor. Renova os sonhos. Eu oro para que haja um arder do coração aqui. Que corações que estavam frios comece a sentir o queimar, começa a sentir um arder, um coração saudável, um coração que arde, que queima por algo maior do que nós. Sim, Deus, quero orar, abençoando essas pessoas, pedir que o teu Espírito Santo esteja guardando essa palavra, Senhor, num lugar especial do coração de cada um, e que essa palavra seja como uma boa semente, que venha cair, que caiu num solo fértil, brotou, cresceu e deu muitos frutos. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém, queridos. Obrigado pela sua paciência. Obrigado pela sua presença. Você recebe essa palavra? Você aí de casa, que tem nos acompanhado também por essa transmissão, receba essa palavra em busca da maturidade, alcançando a maturidade. Obrigado mais uma vez, Carlos, Elaine, pastores Marcelo e Heloísa. Deus abençoe e até uma próxima.